Muito bom dia, pessoal. Então, uma aula sobre os vetores, né? O que são os vetores? Então, o vetor, ele é um segmento de reta orientado e ele é usado, então, para caracterizar, para ajudar a representar uma grandeza física, tá? Então, ali eu tenho o vetor A e o vetor B. O vetor, ele tem essa setinha indo para o lado direito, tá? Letras maiúsculas ou minúsculas e uma setinha colocada em cima indicando que trata-se de um vetor. E a leitura é, né, vetor A e vetor B. Bem, como assim caracterizar uma grandeza, professor? É que tem dois tipos de grandezas, né? As grandezas que são escalares, que ficam muito bem definidas com o número seguido da sua unidade, e há grandezas também chamadas de grandezas vetoriais. Na grandeza vetorial, não basta ter só o módulo, né, que é esse número seguido da unidade. Eu preciso também ter a direção e o sentido, tá? Exemplo de grandezas escalares: massa, tempo, temperatura. Tá? Agora, na grandeza vetorial, eu preciso, né, vou aplicar uma força. Bom, ao aplicar uma força, eu preciso saber qual que é a direção, qual que é o sentido, né, para verificar o resultado da aplicação dessa força. Então, uma grandeza vetorial precisa ser caracterizada por vetores. Tá? O que é este módulo? Né? O módulo é o tamanho do vetor. Tá? O módulo é o tamanho do vetor, é este número acompanhado da unidade, como havia comentado com vocês. O módulo também pode ser chamado de intensidade. E a direção, professor? A direção ela pode ser a direção horizontal, a direção vertical, ou com uma certa inclinação. Tá? Mas direção seria isso. Direção horizontal ou vertical. E o sentido? Bem, se nós estamos na direção vertical, pode ser vertical para cima ou vertical para baixo. Vocês estão na horizontal, horizontal para a direita, horizontal para a esquerda. Então, além da direção, eu preciso ter um sentido desse vetor. Tá? Como exemplo aqui, para a gente verificar o que é módulo, direção e sentido. Este vetor A tem um módulo, então, de 3 centímetros. Uma direção vertical e um sentido para cima. Tá? No exemplo 2 aqui, o vetor B, né? O módulo de 5,5 centímetros. Qual que é a direção, professor? A direção dele é horizontal. E o sentido? Está apontando para o lado esquerdo. Tá? Veja bem que não tem nada a ver aí com aquela setinha. Aquela setinha em cima da letra B sempre vai apontar para a direita. Tá bom? Bem, desses vetores é bastante importante. Eu já sei que é um vetor, preciso conhecer que é um vetor oposto. Um vetor oposto é quando ele tem o mesmo tamanho, o mesmo módulo, tá? Ele tem a mesma direção, porém o sentido é invertido, o sentido é oposto. Então, eu tenho um vetor A e o oposto de A é o menos A. Isso vai ser bastante importante quando falarmos de subtração de vetores. Porque, na verdade, não existe subtração de vetores. O que existe é a soma de um vetor qualquer com o oposto. Tá? Por isso que a gente usa o sinalzinho de menos ali. Bem, o que nós queremos conhecer aqui quando falamos dos vetores? Tá? Esses vetores aparecem nesse momento, tá? Para que a gente consiga estudar movimentos em duas dimensões. Tá? Já conhecemos movimentos em uma dimensão, agora vamos lidar com movimentos em duas dimensões. Tá? Mas é por isso que eu preciso operar com eles. Operar é 4 operações básicas aí: multiplicação, divisão, soma e subtração. Tá? Não existe, na verdade, a multiplicação, divisão de vetor por vetor, mas de um vetor por um número real, sim, com certeza. Tá? E depois da soma e subtração, a gente consegue fazer isso também. Então, o que é a multiplicação? A multiplicação por um número real, nós vamos pegar o tamanho do vetor e multiplicar por esse número real. Se ele for um número real positivo, ele vai aumentar o tamanho do vetor. Né? Então, tem o vetor A, e 3 vezes o vetor A vai dar 3, né? Vai aumentar aí. Só que só vai aumentar o tamanho, só vai aumentar o módulo. Agora,
se ao multiplicar por um número real, esse número real ele é negativo, então além de aumentar o módulo, vai fazer com que ele mude o seu sentido. Tá? Então, eu tinha o vetor A e o vetor menos 2A faz com que ele tenha o dobro do módulo, porém, apesar da mesma direção, o sentido oposto. Tá? No vetor B eu vou dividir, eu vou multiplicar por meio, né? Multiplicar por um número que é menor do que 1. Então, o vetor B diminui ali de tamanho. Fiz a divisão do meu vetor. Tá? Falando aqui então sobre operações com vetores. Bem, nós podemos também fazer a soma desses vetores. Né? Como que é a soma? A soma ela pode ser feita pela regra do polígono ou pela regra do paralelogramo. Nós obtemos duas coisas através dessa regra. Uma é a parte gráfica e outra é a questão do módulo, tá? A questão numérica e do tamanho desse vetor, ok? Polígono e paralelogramo cuidam principalmente da parte gráfica. E uma vez que eu tenho a parte gráfica, aí eu vou estar utilizando alguma outra coisa para estar calculando qual é o módulo, qual é o tamanho desse vetor. Tá bom? Bem, o que é cada uma dessas regras aí? Na regra do polígono, eu uso para 3 vetores ou mais. Tá? Então, quando eu tenho bastante vetores, eu uso regra do polígono. Tá? Então, eu quero somar ali C mais A mais D mais C. Eu posso usar qualquer ordem, tá? Mas eu vou usar uma aqui, a ordem que eles aparecem. Eu pego o vetor C e travo ele. Desenho ele ali e deixo ele quietinho. Tá? Na frente do vetor C, regra do polígono, na frente do vetor C, eu desenho o vetor A. Na frente do vetor A, eu desenho o vetor D. Na ponta do D, o vetor B. Tá? A ideia na regra do polígono é criar um polígono mesmo. Tá? Você criar uma figura geométrica aí. E onde está a resultante, professor? A resultante está no início de C, tá? Ele começa ali em C, e finaliza na pontinha de B. Tá? Este é o meu vetor soma. Começa em C e termina em B. Tá? Então, você formou ali um polígono, tá? E conseguimos fazer a soma de 3 ou mais vetores. Tá bom? Num exemplo como esse aqui, né? Como faríamos? Tem lá os vetores V1, V2 e V3. Tá? Queremos fazer a soma de V1 com V2. Então, eu desenho o vetor V1. Na ponta do V1, eu desenho o vetor V2. E traço, lá do começo de V1 até o final de V2, a minha reta. Este é o meu vetor resultante. Cuidei da parte gráfica. E o tamanho? Qual é o tamanho de VR? Bem, para conhecer o tamanho de VR, aí eu pego aqueles quadriculados e fecho um triângulo. Eu percebo que VR, tá, é a hipotenusa de um triângulo de lados de 4 e 6 unidades. Não sei de que unidade ele está falando, né? Bom, se ele tem lados catetos 4 e 6, né, nós sabemos que o tamanho, né, do vetor resultante, então, ele vale 10. Cuidei agora da parte numérica, da parte do módulo, tá bom? Primeiro a parte gráfica, depois a parte do tamanho. E a regra do paralelogramo, professor, como ela funciona? A regra do paralelogramo, ela acontece quando eu tenho dois vetores. Acontece aos pares. Tenho dois vetores A e B, tá? E a primeira coisa que eu faço é juntar as origens, onde começa ali o vetor, a pontinha do vetor ali, tá? Bom, juntei aqui as origens. Vou traçar agora uma reta paralela ao vetor B e uma reta paralela ao vetor A. Tá? Onde está o vetor resultante, professor? Ele passa exatamente pela diagonal. Tá? Então, regra do paralelogramo. Eu, literalmente, desenho ali um paralelogramo e o vetor soma ele está na diagonal. Tá? Está ali na diagonal entre A e B. Para calcular o módulo, tá? Para calcular o módulo desse vetor R, nós usamos a lei dos cossenos. Então, tem o vetor R1, o vetor R2.
que estão separados por um certo ângulo, né? O ângulo θ, como vocês observam aqui. Como que eu posso calcular o tamanho do vetor R? Porque o gráfico foi fácil, né? Tracei uma reta paralela R2, uma reta paralela R1 e tracei a diagonal. Bem, o vetor resultante ao quadrado é R1 ao quadrado mais R2 ao quadrado, mais duas vezes o vetor R1 vezes R2, multiplicado pelo cosseno de alfa. Tá? Então, essa é a forma de resolver, de calcular a parte do módulo. Tá? Bem, mas há casos especiais aqui. Nem sempre nós teremos, né, aquela equação grande ali. Quais são os casos especiais? Primeiro, que ele tinha um ângulo alfa qualquer, né? Quando o ângulo entre dois vetores é 0 grau, tá? Quando o ângulo entre dois vetores é 0 grau, eles possuem a mesma direção e o mesmo sentido, tá? Eu faço uma soma, ok? E eu obtenho, quando o ângulo é 0 grau, o maior valor possível. O máximo valor possível aí é quando os dois têm um ângulo de 0 grau, ok? Então, os dois estão apontando para o mesmo lado, mesma direção e mesmo sentido. Soma. Caso especial. Quando eles possuem mesma direção, porém no sentido oposto, subtração. Tá? Nesse caso, o ângulo é 180 graus. Então, eu tenho o tamanho do meu vetor como o mínimo valor possível. Tá? Mínimo valor possível. Tá bom? Então, mesma direção, sentido oposto, vou fazer a subtração dos vetores. Mais um caso especial. O ângulo é igual a 90 graus. Se o ângulo é igual a 90 graus, não importa qual regra você usa, tá? Nós utilizamos para resolver aqui o teorema de Pitágoras, tá bom? Não importa se você usar regra do polígono ou regra do paralelogramo, você vai pegar então a diagonal, tá? O ângulo é 90 graus, e vai fazer então que esse vetor soma ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, quando o ângulo é 90 graus, já cai direto em Pitágoras. Tá? Aqui um exercício para a gente verificar, né? A soma de dois vetores ortogonais, isto é, perpendiculares entre si, um de módulo de 12 e outro de módulo 16, terá o módulo igual a quanto? Então, eu tenho aqui o de 12 unidades e o 16. Fiz ali a regra, né, do polígono para executar a soma. Então, quanto que vale, né, o tamanho dele ali? Vai valer 20. Né? Então, nós usamos ali Pitágoras, né, fazemos 12 ao quadrado mais 16 ao quadrado, 144 mais 256, vai dar lá os seus 400, raiz quadrada de 400 igual a 20. Bom, se é 90 graus, Pitágoras. Outro exercício. A figura a seguir representa os deslocamentos de um móvel em várias etapas. Cada vetor tem módulo igual a 20. A distância percorrida pelo móvel e o módulo do vetor de deslocamento são respectivamente quanto? Tá? Então, vamos calcular ali. Você percebe que tem, né? Ele vai, né, para o norte, depois vai para leste, vai descendo até chegar lá em B. Tá? Então, qual foi a distância percorrida? Né? Então, 20, né? 20 de novo. Quando somos, daí tem 1, 2, 3, 4, 5 vezes 20. Então, a distância percorrida é igual a 100 metros. Mas qual é agora o valor do deslocamento? Distância percorrida, tudo que foi percorrido, tudo que andou. O deslocamento é dado por aquele vetor, tá? Inclusive a nossa próxima matéria, que é a cinemática vetorial. Então, o vetor ali, ΔS, tá? É justamente o meu deslocamento. Bem, eu tenho que fechar um triângulo, tá? Ali eu tenho 20, 20, 40. Do ladinho eu tenho 20. E então, vou resolver através de Pitágoras, já que, né, esses dois lados ali eu formo um triângulo com ângulo de 90 graus, tá? Então, fazendo aqui as continhas, nós vamos chegar aqui, esse deslocamento é 20 raiz de 5, tá? Então, toda a distância percorrida, 100 metros. O deslocamento real efetuado aí, 20 raiz de 5 metros, tá bom? Ah, professor, e se ele chegasse no mesmo ponto?
Se ele chegasse no mesmo ponto, ele teria então uma grande distância percorrida, porém um deslocamento nulo, porque o vetor seria nulo também. Tá? Só que nós podemos eventualmente verificar aí que todo vetor V ele pode sofrer uma decomposição, tá? Em x e em y. Tá? Todo vetor V pode ser decomposto em x e y. É muito semelhante ao número natural. Tá? Então, vamos pegar um número. Um número ele pode ser a soma de outros dois números. O 5. O 5 pode ser 1 mais 4, pode ser 4 mais 1, pode ser 2 mais 3, 3 mais 2. Tá? Então, um número pode também ser, né, escrito como a soma de outros dois. É o que acontece aqui. Tá? Eu tenho lá algo que eu chamo de decomposição de vetores ou projeção de vetores. Tá? Eu tenho o meu vetor V, tá? E eu posso ter uma sombra desse vetor V, se eu iluminasse ele, tá? Tem eixo XY, e eu posso colocar uma iluminação. Se eu coloco uma iluminação nele, né, ali lateral, ele tem uma sombra em Y, VY. Se eu coloco uma iluminação na parte de cima, eu tenho uma sombra em X. Tá? Existe um certo ângulo formado entre o vetor V e o solo, e então, usando aí seno e cosseno, eu chego que o Vx, tá? Ele é V vezes o cosseno de alfa, daquele ângulo, e o Vy será igual a V vezes o seno de alfa. Como é que consegue provar isso, professor? Ó, vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. Tá? Então, você tem lá F, Fy e Fx. Formamos um triângulo, então. Quem é o seno de alfa? Cateto oposto pela hipotenusa. Quem é o cateto oposto? Bem, o cateto oposto é o Fy. Tá? Então, fica Fy dividido por F. Fazendo as devidas continhas, chego lá em F vezes o seno de alfa. E o cosseno? O cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa. Quem é o cateto adjacente? O cateto adjacente é o Fx. Né? Então, fica lá Fx dividido por F igual a cosseno de alfa. Faz o produto cruzado e então chegamos no valor, tá, de Fx igual a F vezes o cosseno de alfa. Tá bom? Bem, pessoal, então essa é a parte dos vetores. Tá? Lembra lá, o vetor é usado para caracterizar, né, para ajudar aí a verificar uma grandeza chamada grandeza vetorial. Vetores possuem módulo, direção e sentido. Eu posso fazer operações com os vetores, soma, subtração, multiplicação e divisão. Tá? Na soma, multiplicação e divisão é o normal mesmo. Tá? Lembrando que se você multiplica por um número negativo, inverte o sentido. Tá? Na parte da soma e subtração. Na soma e subtração, eu tenho que verificar quantos vetores eu tenho. Posso usar a regra do polígono para bastante vetores, ou aos pares eu uso o paralelogramo. Primeiro a parte gráfica, desenho. Depois da parte gráfica, desenho, vou fechar um triângulo e vou calcular o tamanho, então, do meu triangulinho ali. Isso pelo polígono. Quando eu vou para o paralelogramo, ele tem uma equação própria. Tá? Mas não se esqueça dos casos especiais. Quando o ângulo é 0 grau, eu estou com dois vetores, né? Quando o ângulo é 0 grau, quando o ângulo é 180 e quando o ângulo é 90 graus. Joia? Bons estudos e vamos para os exercícios.